Sabe que eu acho que o mercado financeiro complica as coisas para dar profissão para algumas pessoas? Porque tem coisa que não faz muito sentido assim. Tem um monte de termos técnicos que quando você analisa eles friamente, eles são completamente simples de serem entendidos e que daria para explicar de um jeito mais prático, mas eu acho que só optaram por não fazer isso. Quer ver? Aqui a gente pode ver as ações de Banco do Brasil, porque elas estão bem na alta agora, né? Mas olha só que coisa interessante. Você tem esse termo chamado PL, né? Que é o preço pelo lucro. Então, quando você pega um PL de 7,29, o que ele está dizendo é que você está pagando 7,29 anos, né, de lucro da empresa pela essa empresa, comprando ela a esse valor. A mesma coisa vai ser referente ao PVP, preço pelo valor patrimonial. 0,64 quer dizer que a cada R$ 1 que a empresa tem de patrimônio, o carro, as sedes, etc., você está pagando 64 centavos. Então, quando alguém do mercado financeiro vai analisar uma empresa, ele vai olhar muito mais para esses dados específicos do que para as notícias daquela empresa. Por mais que o mercado financeiro também gere notícias para baixar ou subir o preço de uma empresa. Então, é muito comum que um CEO de uma empresa ele conheça um grupo de jornalistas que podem fazer matérias positivas falando da empresa dele, focando não nos números, mas faz assim, olha, empresa tal investiu nisso, investiu naquilo, está na vanguarda das xícaras, em vez de eu falar de lucro, de coisas que são mais palpáveis. Então, muitas vezes, o demonstrativo financeiro, por exemplo, de uma empresa, o lucro de bilhões, né, como é o caso do último exercício do Banco do Brasil, ele pode ficar oculto para você poder ficar falando de coisas que muitas vezes para o mercado é irrelevante. E o mercado faz isso, primeiro, para gerar demanda por pessoas que precisam de mais informações e, segundo, para comprar ou vender determinada empresa por valores diferentes. Se todo mundo começa, a imprensa grande começa a falar mal de um negócio ali, muitas vezes pode significar que algum grande investidor institucional ele pode estar querendo comprar aquele negócio. E quando muita gente está falando bem daquela empresa, pode ser que o investidor institucional ele esteja querendo vender aquele negócio. Então você tem que tomar muito cuidado com a imprensa especializada, porque muitas vezes eles são controladas por grandes investidores ali que podem estar ou numa mão ou na outra. Se você começa a analisar a partir da lógica de olhar só para esses indicadores, talvez, lucro, patrimônio e o resultado do último exercício, pode ser que você tenha mais informações do que ficar seguindo notícia. Tem muita empresa com prejuízo, empresa ruim que é vendida como revolucionária, muita empresa com lucro bilionário que é vendida como ruim ou porcaria.